A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso de número 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Quero falar de alguns elementos necessários para a salvação. De acordo com Paulo e de acordo com Jesus e também João Batista, é preciso arrepender-se. Olha só, arrependimento para a salvação. Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mente. A palavra é metanoia, que significa uma mudança completa, uma mudança de 180 graus, da onde estamos indo para outro lugar, mudança de direção. Antes estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Quando nos arrependemos, mudamos de direção para o céu. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo de Deus em nosso coração, que traz uma tristeza para o arrependimento, para uma mudança de atitude. Arrependimento para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10, eu vou falar de 7 elementos para a salvação. Romanos 10, verso de número 10, lemos assim: visto que com o coração se crê, depois de se arrepender, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Arrependimento para a salvação e confissão para a salvação. É preciso confessar, não só confessar os nossos pecados, mas confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. A confissão de fé: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A confissão de fé. Então, para a salvação é preciso arrependimento. Para a salvação é preciso confissão. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, o apóstolo Paulo resume o evangelho assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O evangelho, o poder de Deus para a salvação. Olha aí, o poder de Deus é o evangelho. Crer no evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, arrependimento para a salvação, confissão para a salvação, poder de Deus para a salvação, que é o evangelho para a salvação. Arrependimento para a salvação, confissão para a salvação e poder para a salvação, que é o evangelho de Cristo. Vamos a 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, lemos assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Elegido desde o princípio para a salvação. A eleição de Deus é antes da fundação do mundo. Arrependimento para a salvação. Confissão para a salvação.
poder para a salvação e elegido para a salvação. Que maravilha saber que Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação. Vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 15. Esse é um dos versos prediletos, 2 Timóteo 3,15. Diz assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio. O propósito de conhecer as Escrituras não é para aumentar o nosso conhecimento mental ou nossa curiosidade da Bíblia. O propósito em conhecer as Escrituras é que elas podem nos fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não adianta conhecer as Escrituras e se perder. Tem que ser sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Sábio para a salvação. As Escrituras nos tornam sábio para a salvação. Vamos à carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Lemos assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Guardados na virtude de Deus para a salvação. Portanto, somos guardados para a salvação, que já está prestes para se revelar no último tempo. Arrependimento para a salvação. Confissão para a salvação. Poder de Deus, o Evangelho, para a salvação. Elegido desde o princípio para a salvação. As Sagradas Escrituras nos tornam sábios para a salvação. Guardados na virtude de Deus para a salvação. E para terminar, Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Hebreus 9, 28. Lemos assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Quantos estão esperando Cristo para a salvação? Esperam para a salvação. Arrependimento para a salvação. Confissão para a salvação. Poder para a salvação. Elegido para a salvação. Sábio para a salvação. Guardados para a salvação. Esperam a Cristo para a salvação. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali você vai encontrar 240 pastas com um total de 6.930 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O canal da Bíblia para a salvação. Deus te abençoe. Amém e amém.